Esta Então, conferência será gravada agora. esse trecho é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza, 11. Então, aqui fala dessa questão, inclusive, da própria mediunidade como um instrumento de servir a Deus. E que nós não podemos servir a dois deuses, pois estaremos sendo infiel e não cumprindo nossa verdadeira ação pessoal. Quando essa semana uma pessoa num dos trabalhos que eu realizo falou uma coisa muito interessante sobre essa questão da mediunidade, porque ela analisou a palavra aceitação como a questão de ter humildade, relacionou a aceitação à humildade. E isso me trouxe uma reflexão muito interessante sobre esse assunto, que é a seguinte: se a mediunidade é um dom que nos é dado por Deus, não cabe a nós aceitar ou não, porque é uma bênção de Deus. Então, quando a gente diz que precisa aceitar, é porque a gente está tentando ir contra um desígnio que nos foi dado, como filhos de Deus. Então, assim, independente da questão religiosa, da questão do nosso dia a dia, dos nossos medos, é a gente se colocar a serviço de Deus, a acreditar que os planos deles são maiores do que o que a gente tem de expectativa. E esse trecho teve a ver, né, com isso, quando fala de guardai bem, vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis a alma para possuir tesouros. Então, o que você está escolhendo para a sua vida, né? Os bens materiais ou os bens espirituais? A espiritualidade precede o bem material. O material é um instrumento, né, para a gente viver aqui. Só que o que governa é a espiritualidade. Então, falando sobre essa questão de mediunidade mesmo, acaba que essa escolha tem a ver com a nossa vida pessoal do nosso dia a dia, com as coisas que a gente vai decidindo e vivendo. Muitas vezes a gente deixa de olhar para as nossas necessidades de alma para cumprir ou buscar bens materiais, né? Pessoas que vivem trabalhando bastante ou que estão preocupadas em ter, em relação ao conforto, esquecendo do principal, que é a nossa evolução, nosso crescimento pessoal. Então, só para dar uma introdução, né, em relação ao Evangelho, e eu vou deixar então que vocês comecem, se tiver alguma dúvida, e aí depois eu falo mais um pouco, que hoje o nosso tempo é curtinho, tem daqui a pouco o curso do Faisal. Ele já estava na sala, a sala estava aberta, ele confundiu com 14 horas, aí precisou fechar para poder abrir a nossa agora. 15 horas ele está abrindo a dele de novo. Lourdes, você teve alguma dúvida em relação às salas, em relação às sensações, emoções? Vocês querem colocar alguma coisa sobre isso? Ninguém? Então, vou continuar falando. Estão me ouvindo, né? Eu botei aqui outra frase que eu achei bem interessante. Quanto menos densos os elos de ligação entre o físico e o espiritual,
mais amplas as possibilidades de clarividência, assim como de clareaudiência e outras modalidades de mediunidade, no intercâmbio entre as duas esferas. A mediunidade ela é esse contato entre duas esferas, né, entre o material, o físico, aqui, planeta, e a espiritualidade. E quando a gente fala em relação a menos denso, de estar mais conectado através da menor densidade, através da nossa mediunidade com a espiritualidade, se refere também a essa questão dos bens materiais, em relação a o que nós estamos olhando, o que nós estamos ouvindo, se as nossas relações estão sadias, como a gente está buscando o nosso equilíbrio para viver nesse planeta, priorizando o que eu falei, né, do crescimento, da nossa evolução como pessoa e dando como prioridade a nossa espiritualidade, nosso desenvolvimento. Então, esse olhar para isso nos traz também mais conexão com a nossa alma e até mesmo facilitando a não nos sentirmos tão perdidos, tão desorientados frente aos desafios. Porque quando a gente está com a mediunidade equilibrada, tentando cumprir ou fazer o bem e agir, né, dentro dos desígnios de Deus, a gente também vai ter mais acesso e mais facilidade de cumprir isso. Boa tarde. Eu coloquei aqui as finalidades da mediunidade, né? Porque existe um porquê. A gente tem um porquê, o porquê da gente ter essa questão mediúnica na nossa vida, essa conexão com a espiritualidade. É porque nós somos seres espirituais. Então, na verdade, aqui nós estamos fazendo um estágio, mas como seres espirituais, nós temos contato com a nossa casa. É como se fosse uma forma da gente se manter alinhado e lembrar do que somos, justamente para não deixarmos nos levar às situações da vida material. Eu coloquei aqui 4 pontos interessantes em relação a essas finalidades. Provar a imortalidade da alma. Primeiro ponto, de perceber que não é só esse planeta, que a vitória nossa não é atingir o sucesso nessa vida, mas em garantir o sucesso lá do outro lado. Sucesso em relação a isso, ao cumprir da nossa missão, o nosso crescimento pessoal, a nossa expiação em relação aos nossos erros passados, de ir limpando. É a nossa meta, né, nessa vida, olhar para a gente e para as nossas situações. Receber os ensinamentos dos bons espíritos. Então, a mediunidade, quando a gente está no equilíbrio, está vigilante com a nossa vibração, com a frequência que a gente emite, a gente vai estar atraindo comunicações que têm a mesma frequência e a mesma vibração na luz. E isso a gente também vai sendo orientado a seguir os ensinamentos, né, do que a espiritualidade de luz vai nos passando ou nos encaminhando para encarar os nossos desafios, a nossa vida no dia a dia. Expiar os erros passados. Essa é uma questão bem importante. Todos nós temos erros a expiar, né? Tem a questão de nós não lembrarmos das vidas passadas, do que nós já vivemos, as nossas personalidades, mas justamente para conseguir fazer diferente, independente do que a gente tenha feito de errado. Não é para a intenção não é ficar no passado vibrando naquele erro, mas em ter uma oportunidade de fazer diferente, de evidenciar que hoje nós estamos com uma outra ressonância, com novas possibilidades mais harmônicas de que de repente o mesmo padrão de outras vidas acontecerem e nós temos uma forma diferente de agir dentro dos desígnios, né, das leis de Deus. E o quarto, trabalhar em benefício dos necessitados.
é enxergar o outro como a nós mesmos, né? Uma lei de Deus. E a apometria do amor, ela tem todas essas questões embutidas, né, no trabalho, que é ir limpando através das meditações, das limpezas energéticas, a fase 1 como um todo, né? De ir espiando esses erros, de ir ressignificando essas vidas passadas, as situações que ainda se fazem presentes na atualidade, mesmo consciente ou inconsciente. E também é uma forma de estarmos passando para mais pessoas, atuando no bem, atuando na multiplicação dos aprendizados que a Prometeu do Amor nos traz, receber esses ensinamentos, né, da vibração da luz, esse contato, primeiro anjo com a Prometeu do Amor, né, e conseguir passar por essa provação material da nossa vida de uma forma mais leve, né? Então, essa percepção de que somos abençoados com isso. A mediunidade, um caminho é esse, a gente está sempre buscando essa conexão, essa limpeza espiritual. É dessa forma que a gente equilibra a espiritualidade, a nossa mediunidade, a nossa vida. E um ponto também muito importante é o autoconhecimento, é o estudo, é essa busca por entendimento do que nós somos, né? Estar disponível a ouvir e a buscar mesmo suprir o que você tem de dúvida em relação à sua vida, em relação à espiritualidade como um todo. É buscar isso. Nós temos muitas distrações no nosso dia a dia, né? Em relação ao nosso cotidiano, né? E quais as escolhas que nós estamos fazendo para buscar esse crescimento na espiritualidade. Então, o estudo, ele vai nos dando, contribuindo a adquirir consciência do caminho que a gente deve seguir, de enxergar que o amor como caminho, e a Apometria do Amor, ela busca trazer essa consciência. Conforme a gente vai escutando o protocolo, a gente também está aprendendo com isso. Muitas reflexões vêm à mente, né? Em relação a perceber. A caminhada evolutiva, ela é justamente um caminho, né, uma meditação que nos faz refletir sobre o que a gente está se apegando. A gente está se apegando ao bem material, ao ter, ao ser. A caminhada evolutiva, ela é uma limpeza justamente desses pontos, né? Da gente tentar buscar um caminho em que a espiritualidade e o nosso apego seja, na verdade, na nossa evolução, no nosso crescimento, nosso apego a Deus, de uma forma equilibrada, e não pela busca material. Muita gente pensa que se eu estiver no caminho certo, eu vou ter prosperidade, eu vou ter abundância, eu vou ser feliz, eu vou. Então, assim, a gente, com essas falas, a gente está pensando de uma maneira egoísta, né? De querer ser, de querer ter. A caminhada evolutiva é simplesmente, o que eu estava falando lá no começo, a humildade de entender que os planos divinos são melhores que o nosso. A tirar essa expectativa toda do que a gente vai conseguir aqui nesse plano terrestre. E deixar fluir, somente acreditando e se conectando com Deus, com a espiritualidade de luz. Até mesmo na Roca, né, a gente tem na Roca a oportunidade de fazer a limpeza desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Quando a gente está ali ouvindo essa meditação, a gente tem uma oportunidade de parar para refletir sobre tudo que a gente viveu até agora. Então, conforme a gente vai fazendo e praticando as meditações,
a gente está se olhando, a gente está enxergando como observador o que a gente já viveu. E isso é muito importante. Parece que é nada, mas quando a gente está ali parando um tempo para ouvir, para meditar e colocar, né, intencionar o que a gente gostaria de ir limpando da nossa vida, a gente está vendo como observador o que a gente viveu que não foi legal, o que a gente fez da nossa vida até aqui. E inconscientemente ou conscientemente, a gente vai tendo uma oportunidade de ter uma nova atitude, de fazer diferente daqui para frente. Ir liberando esses pesos, essas mágoas, esses desequilíbrios que a gente carrega para seguir de uma forma equilibrada. A Casa de Maria, né? A Casa de Maria em relação a relacionamentos familiares, né? Principalmente em relação a filhos, mães e pais. Nossa principal vivência, nosso principal círculo de relacionamento é a família. E a gente olhando para essa família, tendo essa vontade de colocar amor e de ressignificar as nossas questões, nós estamos também liberando padrões que são muito antigos. Nós também estamos desapegando de culpas ou de mágoas, que a gente não sabe, né, se a gente foi o ferido ou foi quem feriu. Mas como a gente já teve tantas vivências, a gente pode ter sido os dois. Então, você pode observar que a Casa de Maria, ela traz um olhar amoroso para os relacionamentos que a gente tem atualmente. Porque é a partir do seio familiar que a gente tem esses relacionamentos entre culpa, mágoa, vítima, o acusador, a ir olhando e ir desapegando de todos esses valores, de simplesmente enxergarmos que somos pessoas e que todas as pessoas estão vivendo a mesma coisa. Limpezas energéticas, aprendizados, errando e aprendendo. É onde eu falo a questão do não julgamento, né? Tem um dizer que eu não lembro agora, não sei se alguém lembra, que fala sobre os inimigos. Eu não gosto muito desse termo inimigo, mas na frase te fala sobre que os nossos inimigos são as principais pessoas que a gente deve colocar esse olhar de empatia, porque são espelhos de situações que nos revoltaram e que também estão no mesmo processo de crescimento que o nosso. Enxergar os inimigos com amor, olha que desafio. Enxergar que a gente pode mudar essa energia que a gente está emanando, né, de raiva, de revolta, de mágoa, de culpa, e emanar amor, buscar uma atitude diferente em relação a esse relacionamento. Então, se com os inimigos a gente deve ter esse olhar, imagine para com os próximos, né? Nas terapias a gente escuta muito pessoas que falam às vezes, eu gostaria de sumir da minha casa, ir para outro lugar. Mas se a gente continua com os mesmos padrões, independente do lugar que a gente vá, esses padrões vão se repetir com outras pessoas. Porque nós não olhamos para dentro, nós não mudamos o nosso interior. Aquele aprendizado que a gente não teve, a gente precisa aprender ele. Então, as coisas vão acontecer até que a gente aprenda. Quando a gente coloca essa energia amorosa, esse olhar diferenciado, a gente tem a oportunidade de ressignificar. E a Casa de Maria, ela contribui enormemente
para a gente ressignificar essas relações, essa dualidade de culpado e acusador, de nos colocarmos, né, no mesmo patamar. Já que eu falei das três, faltou a giro amoroso, que é dos nossos conflitos, né, mais específicos, intencionar uma situação específica. Essa sala, ela ajuda quando a gente justamente tem um desafio ou uma situação que está muito emperrada, que a gente não consegue enxergar uma solução, que na verdade a solução está na nossa frente. São os nossos sentimentos desajustados que fazem com que a gente não enxergue as respostas. Então, a primeira coisa que fala no giro amoroso é de colocar a energia amorosa no conflito, na dificuldade, seja de relação, seja de sentimento, e quebrar essa sintonia, né? Quando o giro vai para um lado e vai para o outro, a gente está quebrando essa sintonia para colocar a sintonia amorosa, limpar no riacho, revitalizar, queimar toda a energia que foi feita, que foi colocada até então, para trazer a energia amorosa como solução. E aí, quando a gente vai se abrindo, se limpando disso tudo, a solução chega. E tudo isso é um aprendizado mediúnico também, porque é o que a mediunidade nos faz, né? Falei aqui, enxergar o outro, né? O benefício dos necessitados, é olhar o outro com o mesmo amor que a gente deve se olhar. O amor começa em nós, o autocuidado, o nosso autorrespeito. Essa questão dos erros passados, dos ensinamentos dos bons espíritos, tudo isso, os protocolos nos auxiliam a enxergar a mediunidade como instrumento, a apometria do amor como instrumento da nossa própria cura interior. Alguém quer falar alguma coisa? Hoje é curtinho, hein? Vão perder a oportunidade. Drica, boa tarde. Deixa eu te perguntar, o que seria a fase 3 da apometria? A fase 3, ela é já um aprimoramento da conexão. Lá no, eu não sei se eu compartilhar, será que dá para ouvir minha voz ao mesmo tempo? Deixa eu ver se vocês escutam quando eu boto assim. Estão escutando? Sim. Estamos sim, estamos escutando. Aqui, é até legal vocês verem, porque a gente descendo, a gente vê a fase 2, né? Mesmo quem é da fase 1, na internet, tem como ver aqui o que tem na fase 2. É só ir descendo, ó. E o que tem na fase 3. E ela ainda está sendo aprimorada, né? Ainda está sendo feita. Então, ela atua tanto no nosso físico ainda, ó, sistema nervoso, caminho da espiritualidade, demais sistemas corporais, campo morfológico. Campo morfológico é assim, nós temos um campo energético, né? Nós somos feitos de 7 corpos espirituais aqui nesse plano que a gente se encontra hoje. O campo morfológico é onde se encontra as nossas informações. Quando eu faço uma leitura do campo de alguém, é o que eu recebo de informação da energia da pessoa em relação à vida dela, em relação à família, em relação a trabalho, como ela está enxergando e sentindo o que ela está vivendo.
Então, é uma limpeza em relação a isso. Caminhos da espiritualidade, com certeza tem a ver com o que eu falei da caminhada evolutiva, né? Da gente já estar desapegado e caminhando ainda mais para a espiritualidade. A fase 2 ela é bem mais em relação à nossa limpeza física, né? Do que a gente já está carregando no nosso corpo de informação e de desequilíbrios que geram doenças, de a gente conseguir virar a chave, né? Até na Descobrir na Mediunidade do sábado passado, eu fiz a colocação dos cristais do amor, perdão e arrependimento no nosso coração, que é feita aqui no Sangue Amoroso. A gente conseguir mudar o nosso padrão, a nossa vibração para uma vibração positiva. E há um que é a limpeza energética como um todo, que a gente carrega muito. Eu, assim, independente da gente ser fase 1, fase 2 ou fase 3, a fase 1 a gente deve carregar e abraçar para sempre. Porque a gente não é perfeito, a gente deve ter muita coisa para limpar e os desafios vão surgindo. Se a gente resolve alguma situação, outra vai ter. Se a gente não é perfeito, se a gente está aqui para aprender, a gente vai ter sempre. É uma reação até que a gente pode dizer que é psicológica, né? Quando a gente tem algo que vai contra o que a gente está seguindo, primeiro a gente tem aquele embate, né? A gente, até mesmo, é o que eu falo até quando a gente olha para a gente, quando a gente escolhe se melhorar, primeiro a gente tem um susto, aquele choque de realidade. A gente tem um choque de realidade, é o que? A gente perceber que a gente está agindo errado. Só que a gente é assim. E aí o desafio é o como que eu vou mudar? Como que eu vou ter uma percepção diferente a partir de agora e reagir diferente a uma situação desse tipo que aconteceu? Não sei como dar um exemplo em relação a isso, mas os terapeutas falam muito sobre as nossas relações serem reflexo do que a gente é. Então, muitas vezes, uma pessoa está ali falando: ah, você não vai porque você é chato. Isso foi minha filha que falou outro dia. Aí, você não vai porque você é chato. Ela está excluindo uma pessoa porque ela está considerando chata. Então, pela terapia, a gente é reflexo do que a gente sente. Então, a gente também é chato. Aí, quando a gente tem essa frase para refletir sobre ela, a gente tem a oportunidade de ver onde eu estou sendo chata. Por que que eu estou sendo chata nisso? Eu estou sendo chata nisso porque eu estou escolhendo não ser mais desse jeito e quero ser desse? Ou eu estou sendo chata porque eu estou sendo egoísta e quero fazer sozinha? Aí, quando você percebe, não, eu estou sendo egoísta, eu estou querendo fazer sozinha, estou querendo ter aquilo só para mim. Como que eu vou mudar isso, então, a partir de agora? Eu não quero ser assim. As primeiras vezes que a gente tentar fazer algo que não seja daquele jeito egoísta, que a gente tenha que, de repente, dividir vamos botar uma coisa simples, um chocolate que eu adoro, porque eu não preciso daquela barra inteira, eu posso, nem é saudável, um exemplo, né, básico, e dividir aquilo, a primeira vez vai dar, vou ficar chateada, vou ficar com uma raiva, mas vou ficar meio assim, não vou querer, vou ficar olhando para aquele chocolate com uma vontade de comer mais um pedaço, mas depois, com o tempo, eu vou falando, tudo bem, vamos lá, até que chegue uma hora que a gente consiga, e consiga sendo leve, que a meta não é sofrer, a meta é ser feliz. Pode fazer perguntas.
Oi, Drica, tudo bom? Meu nome é Paula Fernandes. Eu fui uma terapeuta que está me acompanhando, me indicou a apometria do amor. Eu estou passando por uma situação no meu relacionamento de a gente tem um relacionamento monogâmico, mas o meu marido reencontrou uma outra pessoa que fez muita diferença na vida dele e a gente começou, na verdade foi uma decisão dele, depois eu descobri, e foi muito leve assim para mim o pensamento de repente transformar a nossa relação num trisal. Mas o meu marido, ele é um cara preconceituoso, assim, sabe, tipo, é um pouco homofóbico com essas questões e tal. E aí, no primeiro momento que isso aconteceu, ela não sabia que eu existia e eu também não sabia que ela existia, foi uma decisão única dele, né? E eu, como estou nessa caminhada espiritual, entrei num campo de compreensão, ao invés de julgar, de tentar me afastar e tal. Só que no caso dela, não. Ela terminou e disse que não queria isso para ela e tal, seguiu a vida dela e a gente seguiu a nossa. Só que daí essa situação retornou para nossa vida agora faz umas 3 semanas. E ele não me falou de novo que tinha retornado com ela, porque ele tem as questões dele, que também são dele, eu não vou entrar no mérito de questão. E aí a gente começou a conversar a respeito disso de novo, né? E aí ontem foi uma situação pontual, ele levou para ela a situação e ela disse, segundo ele, né, que ia pensar a respeito para ver o que a gente poderia fazer e tal. Assim, eu não sei te dizer como isso funcionaria, porque eu não sou, não me relaciono com outras mulheres, mas talvez seria com outro ser humano, se ela me aceitasse, para mim estaria tudo bem da gente viver nessa, para encontrar uma situação de paz. E aí ontem eu participei, ele falou para mim que já tinha conversado com ela, só não queria atropelar as coisas, que ia dar mais um tempo, tal. Então ele tá dormindo uma noite em casa, uma noite na casa dela e tá mais ou menos nessa condição. Às vezes isso me machuca um pouco e tal. E ontem, depois que a gente conversou e ele foi para casa dela, eu fiz a apometria e aí me deu um sono. Eu chorei muito, né? Foi muito forte, principalmente na parte da ascensão, e eu fui dormir. E me deu um sono assim muito forte. Eu estou num processo de reeducação alimentar também tal. Eu comi uma coisinha, tomei um copo de água, deitei e apaguei. E aí quando eu apaguei, eu não vou te dizer exatamente o momento, quanto tempo eu já estava dormindo, mas aí eu encontrei com ele e ele me falou: eu não vou falar com ela a respeito disso, eu não vou fazer isso e tal. E foi completamente tudo contrário do que ele tinha me falado, materializado ali, Isso. né? Quando a gente conversou acordado. Isso eu estava dormindo. E eu fiquei pensando, ontem eu te encontrei de alguma forma, eu sei que não é por acaso, e eu assisti todo um vídeo teu lá falando sobre a mediunidade e tal. E foi tudo se encaixando muito. Aí a minha dúvida foi, isso foi uma criação do meu subconsciente, foi um desdobramento, ou o que foi isso? Porque ele estava. Eu não vou te falar que ele está mentindo, que ele não está mentindo, que ele está falando a verdade, porque eu não sei. Ele é ele, eu sou eu. Eu estou trabalhando com a verdade, eu estou querendo acreditar em tudo isso. E eu faço muito Ho'oponopono, então estou divindade limpa em mim, com gotas de orvalho, tudo que eu estou compartilhando com essa situação e que isso se transmute em puro amor. Então eu quero entender o que está acontecendo, mas aí eu conversei com ele acordada. Aconteceu isso. Dormindo, aconteceu uma outra situação. E eu fiquei confusa. Eu falei, será que ele está realmente mentindo? Eu não sei se dá pra gente saber disso ou se realmente foi só uma coisa do meu subconsciente que está me boicotando para que eu não dê continuidade a isso. Só para finalizar, minha pergunta, essa semana a gente comprou um carro novo, daí trocamos o nosso carro. Depois que a gente retornou e decidiu que ele tinha saído de casa e voltou e a gente ia ficar junto mesmo. Então a gente começou a investir em outras coisas. E aí essa semana eu tive já há algum tempo eu recebi uma proposta do apartamento que a gente mora de comprar o apartamento. E aí eu fui tentar um crédito financeiro e tal, e eu acabei caindo num golpe, perdi R$ 6.000, mais ou menos essa semana. E eu fiquei pensando se isso tem relação. Eu acredito que sim, né? Eu fiquei bem magoada, chorei muito e tal, depois eu até falei, poxa,
tô trabalhando tanto a minha espiritualidade, vocês deixam eu cair numa situação dessa. Depois eu entendi que é uma coisa que eu precisava aprender e tal. Mas daí relacionei tudo e coloquei tudo num caldeirão só. E fico assim, será que, né, eu tô bagunçando muitas coisas ou será que tá tudo realmente interligado? É isso. Muita informação, né? É, bastante. E tem pouquinho tempo agora, que 3 horas tem. Antes de 3 horas tem que encerrar. Mas assim, o que que acontece? A gente aqui na Apometria do Amor, a gente trabalha o coletivo. Essas questões individuais são muito pessoais e individuais, né? Só que assim, você está tentando fazer o seu melhor na situação. Pelo que você falou, você está escolhendo continuar com o seu relacionamento, se sentir bem com isso, né? Então, assim, você está cuidando de você. O que eu aprendi nisso tudo é que a gente, num relacionamento, independente de ser afetivo, amoroso, seja lá como for, a gente precisa estar se colocando como ser integral. A nossa subsistência emocional tem que ser a gente pela gente mesmo, sem ter dependência com o outro. O outro, ele é, vamos dizer, um companheiro de viagem, um companheiro de jornada aqui na Terra. Não que assim eu não consigo viver sem ele. Essa frase, eu não consigo viver sem, ela nos diz que você não está se sentindo completa. E a gente precisa buscar essa integralidade dentro da gente. Na espiritualidade, né, segundo o kardecismo e toda assim as coisas que eu aprendi, o relacionamento ele tende a ser monogâmico porque nós somos seres espirituais e evoluidamente nós não temos a necessidade sexual, né? Só que aqui no físico a gente sabe que isso existe e tudo bem. E a tendência que a gente tem como resposta no Livro dos Espíritos é que quando a gente está fora da monogamia, é porque a gente ainda está mais instinto do que moralmente, do que moral. Quando fala moral no Livro dos Espíritos, quer dizer em relação à consciência crística, né, como um todo. Então, quando a gente está no relacionamento poli ou independente, não só na relação homem-mulher ou mulher ou amorosa, mas quando a gente está muito instinto, é porque a gente não está com essa consciência crística, a gente está com algum desequilíbrio que precisa ser visto. Então, assim, provavelmente necessário que ele deveria estar fazendo a apometria, ela, né, também se cuidando. Mas a gente sabe que a nossa realidade, a gente convive com pessoas que não têm essa escolha. Então, assim, o que eu te aconselharia nisso tudo é continuar fazendo as salas e olhando para você, para o que você sente, tendo o seu autorrespeito, o seu autovalor do que você deseja e o que falta, ou se você está se sentindo um ser integral, se está te fazendo bem. Porque se você estiver nesse estágio e estiver escolhendo isso para você, tudo bem, mas que seja de uma forma que você não esteja se machucando, né? Então, é por aí essa questão entre essas escolhas, né, agora, realmente, é entender que ele está tendo essa vivência, ele está escolhendo isso aqui na matéria. Pode ser que o eu superior dele, ou que uma parte dele, né, uma parte harmônica, tenha consciência de que isso está sendo instintivo, que isso está sendo do físico. Você tenha tido esse contato com uma parte mais espiritual dele, que está consciente e escolhendo outra coisa. E a gente é várias partes. Agora, o fato dele ter te falado lá no astral ou aqui,
É uma personalidade dele tá em luta aí, né? Tá uma se fazendo presente, a outra. Então, é algo que ele precisa se equilibrar para poder também ter essa escolha, para também entender qual é o momento o que ele está querendo com isso, né? Porque aqui, assim, que eu venho aprendendo é que eu falei até várias vezes, né, que a gente está buscando a nossa evolução, o nosso crescimento, o desapego do que é material. Então, o que é? Se isso está sendo material, né? É aquele momento, aquele olhar. Posso dar 2 Tem- minutinhos? Deixa eu te Pode. dizer, para tudo aí que essa moça está falando, me veio assim aquela agonia para falar isso, né? Que, por exemplo, no giro amoroso, se ela vai para o giro amoroso, né? O importante é que ela não coloque o sentimento que ela quer que aconteça no giro amoroso. Ela vai, coloca as mãos, né? Dá as mãos para a pessoa e entrega para a espiritualidade para agir ali. Quebrar contratos, acordo, o que for, certo? Por quê? Porque depois que ela vai passando no giro amoroso, vai passando nas outras salas, tudo isso que está envolvendo ela, que está dando agonia, que está ou prejudicando o relacionamento, ou fazendo com que ela tenha esses sentimentos que às vezes não são verdadeiros, o que ocorre? Vai tudo ser desfeito. E aí a vida dela vai tomando rumo, tudo vai se harmonizando, tudo vai andando. O importante é ela se colocar e colocar a pessoa que ela quer trabalhar, né, das mãos ali, né, trabalhar nas outras casas, nas outras salas também, e tudo vai tomar os rumos que tiver que ser tomado, os melhores rumos, né? Foi isso. Aí, com certeza. E isso que você falou vai de encontro com o que eu estava falando, da gente não colocar expectativa, a gente não achar que tem que resolver, a gente está deixando fluir, confiando que as coisas vão ser encaminhadas, né? De que se isso está acontecendo, é porque tem algo a ser aprendido e vamos nos colocar à disposição para aprender. Agora, sempre com essa questão de se você está nesse caminho da espiritualidade se cuidando, se cuide amorosamente e deseje que seja também para eles de uma forma amorosa. Então, muita gratidão pelas respostas, que foram só confirmações, e eu queria dizer isso, que essas respostas que vocês me deram é exatamente para me tranquilizaram, porque eu estou exatamente nessa condição de, às vezes eu me sinto como uma mãe, assim, vamos sentar e conversar, e eu não queria mais fazer isso, sentar e conversar, eu só queria entregar. E eu fico trabalhando muito com o meu corpo, assim, com a expansão e a retração. Então, quando eu penso em me afastar, em me separar alguma coisa, eu não sei se vocês trabalham dessa forma também, mas eu sempre penso num alimento, assim, por exemplo, eu não gosto de fígado, e eu gosto muito de um sorvete, de um sabor específico. Então, eu trabalho com essas sensações. Então, eu calibro o meu corpo e depois eu penso. Se eu me separar, como é que eu vou me sentir? Daí, eu sinto a sensação do fígado, que eu odeio, que me dá vontade de vomitar. E quando eu penso em trabalhar isso, que pode ser uma coisa expansiva para a nossa vida, isso me dá a sensação do sorvete, sabe? De expandir, me completa, me transborda. Então, eu estou trabalhando nisso, está doendo um pouco, né? Porque a gente não espera do outro as coisas que são feitas como humanoide, né? E eu também tenho essa questão de falar, vamos fazer comigo tal questão e tal. Por exemplo, correr barras. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu corro as barras dele, mas não é sempre que ele está disposto, então não quero enfiar a goela abaixo, sabe? Então, isso que vocês trouxeram de entregar e confiar é muito leve para mim. Então, muita gratidão. E a Maria Freitas foi perfeita nessa colocação, porque eu busquei trazer o entendimento que eu tenho a partir dos meus estudos, mas ela trouxe com isso, bem assim, objetivamente, como se tratar através da apometria do amor em relação a essas questões, né? Que vale para todo mundo, cada um tem a sua dificuldade, e é por aí, né? Então eu tenho que Já, eu vou encerrar correto. procurar, então.
Tá, já. Eu vou procurar no calendário aqui a roda do Giro do Amor e vou me conectar. Praticar Muito obrigada, bastante. Drica. Tá, já. Deus te abençoe. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade, né, da gente poder aprender também, né? E com a experiência do outro. Mas eu preciso finalizar, que o Faisal já deve estar esperando, faltam 8 minutinhos. Então, eu quero agradecer a todos pela presença. Vou rezar aqui. Alguém quer fazer a oração final? Eu faço. Agradecendo a apometria do amor, ao primeiro anjo, pedindo o acoplamento dos nossos corpos que estavam em aprendizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gratidão a todos os presentes. Gratidão por essa troca maravilhosa, por essa oportunidade que a gente tem de ouvir o que a espiritualidade traz, né, de informação, de aprendizado. Gratidão por poder ser esse canal. Todos nós aprendamos a ser esse canal em equilíbrio, em luz, em amor, e sempre com esse amparo crístico na nossa vida. Gratidão a todos, a cada um, e uma boa tarde. Gratidão também, Eliane, gratidão, Michelle, gratidão a todos. Não vou falar o nome de todo mundo. Gratidão, Zé. Gratidão. Eu estou mais ouvindo e eu estou aprendendo muito, gostei muito. Gratidão a todos vocês. Uma boa tarde a todos. Gratidão. Gratidão. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Gente, eu vou encerrar a sala aqui para liberar logo, tá? Gratidão, um abraço a todos. Vamos lá para a aula.